Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Trump que tirou os Estados Unidos da Unesco, né? A Unesco é um órgão das Nações Unidas que visa integrar o mundo através da cultura e não sei o que lá e pipipi popopó. Como vocês podem imaginar, é um órgão extremamente esquerdista que virou um fim em si mesmo, como todo o esquerdismo no mundo, né? E a verdade é a seguinte, é o que eu falo para vocês, o multilateralismo como um todo acabou falhando. O que a gente conseguiu entender desde a crise da Covid até esse momento é que os órgãos multilaterais, como a própria ONU, falharam absurdamente. O principal motivo do Trump é o fato de que a Unesco tem se aliado diretamente com os terroristas do Hamas, do Hezbollah, contra o Estado de Israel. Tem adotado uma política claramente antissemita lá na ONU, né? Mas a verdade é que a ONU já falhou há muito tempo. Falhou no dia 24 de fevereiro de 2022, às 10 e pouca da noite, quando a Rússia começou a atacar a Ucrânia. Nesse momento, a ONU falhou, porque todo o objetivo da ONU era evitar uma nova guerra na Europa. E aconteceu uma nova guerra na Europa e a ONU não pôde fazer nada. Quando chegou no dia 7 de outubro de 2023, a ONU falhou de novo. Terroristas do Hamas invadiram Israel, mataram um monte de gente, sequestraram um monte de gente. E o que a ONU fez? Criticou Israel. Caramba, uma coisa totalmente sem sentido. A ONU deixou de ter significância no mundo porque virou o esquerdismo. Vamos entender esse caso aqui, porque é o que eu falo para vocês, essa ação do Trump tem muito mais a ver com a falha do multilateralismo do que qualquer outra coisa. Essa notícia foi sugerida por O Vasco Perde para Janja, Arauto da Discórdia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Trump decidiu tirar os Estados Unidos da Unesco, né? A Unesco é um órgão ligado à ONU, mas não faz parte diretamente da ONU. Então os Estados Unidos podem sair da ONU sem sair, desculpa, pode sair da Unesco sem sair da ONU, né? Então ele descreveu isso daqui e colocou o prazo, parece que os Estados Unidos vai sair da ONU especificamente em 2026, ou seja, no final do ano que vem. E já havia sido feito isso antes, na verdade já havia sido feito isso duas vezes antes. Em 96, parece que o... Quando é que foi a primeira vez? 84. 1984, o Ronald Reagan tirou os Estados Unidos da Unesco pela primeira vez, mas eles voltaram, os Estados Unidos voltaram à Unesco no início dos anos 2000 com o George W. Bush. Aí no primeiro governo Trump eles tiraram de novo da Unesco, aí acabou voltando com o governo Biden e agora estamos tirando de novo, né? Os Estados Unidos está tirando de novo os Estados Unidos da Unesco mais uma vez pelo mesmo motivo, o tratamento que é dado a Israel. E aí isso revela um problema que eu acho que é um problema maior dessa história toda, né? Como eu já falei para vocês, o grande problema que a gente vive hoje em dia é o fato de que grandes estruturas hierárquicas elas se tornaram menos eficientes com a questão da informação descentralizada. Esse é o fato. Quando o mundo existia lá no final da Segunda Guerra Mundial, tudo que a gente tinha eram organizações hierárquicas grandes, os exércitos eram grandes organizações hierárquicas, os países, grandes organizações hierárquicas, coisa e tal. Sempre foi um erro, né? Porque vocês sabem, no limite, quando você tem uma grande organização hierárquica dirigindo um país, é o comunismo. Foi o que foi tentado na União Soviética, foi tentado também em Cuba, foi tentado em vários lugares e nunca funcionou. Sempre deu errado, né? Por quê? Porque é impossível para um controle central ter informações precisas sobre o que cada pessoa quer a cada momento. Por mais que hoje em dia a gente tenha informação pra caramba, que a gente consiga tratar essa informação muitas vezes, é muito mais prático fazer isso através do livre mercado. Quando as pessoas querem mais uma coisa, elas compram mais daquela coisa, isso aumenta o preço, o que é um sinal para que mais pessoas investam naquilo, então se resolve o problema todo. A grande diferença sempre foi, a grande dicotomia sempre foi entre livre mercado e organização centralizada, planejamento central. E o livre mercado já ganhou desde o século passado, mas ainda tem aquele negócio, né? É sempre algum limite, né? Sempre tem alguma organização centralizada e algum livre mercado. Então, essa questão da ONU e coisa e tal foi criada numa época que fazia sentido ainda você ter esse tipo de coisa. Imaginava-se que um trauma
como a Segunda Guerra Mundial, faria com que as pessoas se unissem em torno de um bem comum, que é não haver mais guerra na Europa, e isso ajudaria a organizar o mundo todo nesse sentido. Só que o que acontece em todas as organizações centralizadas? Fatalmente, as pessoas que estão nessa organização começam a tomar decisões mais pensando no próprio futuro do que no objetivo da organização. Como é uma grande organização hierárquica, você tem poucos incentivos para você produzir lucro, ninguém ali está ganhando dinheiro com isso, além do que já ganha de salário e coisa e tal. Então as pessoas começam a pensar no interesse próprio antes do objetivo final da organização. Por que empresas privadas funcionam bem? Porque empresas privadas ainda tem isso, tá? Ainda tem gente dentro de uma empresa privada que pensa mais no próprio lucro do que no lucro da organização. Mas as empresas privadas, como o chefe é esperto, ele está o tempo todo buscando maneiras de evitar que isso aconteça, alinhando os interesses da gestão da empresa junto aos interesses da chefia, os interesses do board, né, dos acionistas. No governo não tem isso, na ONU não tem isso. Então o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo essa proliferação de pessoas, quase como um câncer, que querem ganhar dinheiro produzindo nada, produzindo papel, gerando discurso, gerando palavras, né? E é isso que a gente vê acontecer, né? Tem até um conceito muito interessante chamado hyperdemocracy, a hiperdemocracia, que fala justamente sobre isso, né? Esse conceito desse livro aqui do Stephen Welsh, ele fala justamente sobre o fato de que o governo começa a ser um fim em si mesmo. A gente vê isso aqui no Brasil, né? Por exemplo, é o que eu falo para vocês, o IBAMA não tem interesse nenhum em liberar uma obra, porque o fiscal do IBAMA, se ele liberar uma obra, ele passa a ser responsável por aquilo, ele pode perder com aquilo. Se ele não liberar obra nenhuma, ele está no melhor dos mundos, ele continua ganhando o salário dele é o mesmo, às vezes até ganha algum dinheirinho de ONGs e coisa e tal adicional, e, no entanto, ele não tem risco nenhum, porque ele negou a obra. Então, ou seja, você começa a ter um monte de grupos de interesse agindo no governo que não visam o bem da sociedade, visam o próprio bem, visam eles mesmos estarem bem. O STF é um exemplo desse, tem um monte de coisa disso no governo, né? E o problema é que à medida que a informação descentralizada tornou o Estado menos efetivo, esses grupos começam a ficar mais evidentes, começa a ficar mais clara a falha da hiperdemocracia, que é o que a gente está vivendo aqui. Teve até um vídeo que eu vi recentemente do Patrick Boyle. Esse cara aqui é um cara muito inteligente, é um cara da Bolsa de Valores e coisa e tal. Ele tem um canal no YouTube aqui também, e ele fala justamente o milagre, a miragem dos megaprojetos. Por que o Ocidente continua errando ao fazer infraestrutura, né? E ele critica justamente essa hiperdemocracia, que quer dizer que para você fazer, por exemplo, Belo Monte, teve um monte de interesse de ONGs que queriam isso, queriam aquilo e coisa e tal. Por que essas ONGs queriam essas coisas todas? Não é porque realmente elas quisessem alguma coisa, é porque isso dá lucro, né? Se você perguntar para os índios lá na região de Belo Monte, eles queriam a hidroelétrica mesmo, porque ia mexer a economia da região e coisa e tal. Mas aí entra esse monte de ONG, esse monte de grupo de pressão. Por quê? Porque o Estado começa a dar dinheiro pelo Estado em si. Então você começa a criar um monte de estruturas que começam a viver do Estado, né? E é isso que está acontecendo também com a ONU e com a Unesco e com a OMS, com várias outras organizações internacionais. Como eles já têm um ganho para a sociedade como um todo muito pequeno, eles começam a viver muito fechados em grupos de pressão, né? O Trump, então, decidiu que não vai mais aceitar esse negócio da Unesco e saiu da Unesco. É lógico que o pessoal da Unesco está dizendo que não é tão importante assim, porque é só 8% do orçamento da Unesco. Eles esqueceram de dizer que é a maior contribuição individual da Unesco acabou, né? Ou seja, os Estados Unidos é a maior contribuição da Unesco. Então, ou seja, ok, é só 8%, mas é 8% a menos, né? Uma diminuição significativa, né? E aí estou falando como se fosse algo que tipo assim, não, é só enquanto está o Trump, quando o Trump sair e entrar outro presidente, vai voltar à Unesco, os Estados Unidos vai voltar para a Unesco, né? Pode ser que volte, é verdade, a gente não sabe ainda quem será o próximo presidente americano, mas o que eu digo para vocês é isso, há uma movimentação da população, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil,
em direção à direita. Talvez não seja tão fácil assim voltar os Estados Unidos para a Unesco. E isso é um movimento que o Trump já tem feito com outras organizações também. Os Estados Unidos saiu da Organização Mundial da Saúde, a OMS, né? Até porque a OMS recentemente publicou um protocolo que meio que obriga países a obedecer determinações da OMS. O Brasil assinou rápido. O Brasil do Lula, é lógico que assinou isso. É lógico. O Lula ama esse tipo de coisa. O Lula quer a nova ordem mundial, um grande chefe para mandar no Brasil e coisa e tal. O pessoal do Lula adora dizer que é patriota e coisa e tal, mas o que eles querem é o socialismo, é o internacional socialismo, é um grande órgão mundial mandando no mundo todo, né? Eles acham que isso é uma coisa positiva, porque se tiver alguém mandando, tá tudo certo. Não, esse é o erro. Não, alguém mandando é ineficiente. As decisões são sempre erradas ao longo do tempo, né? Os Estados Unidos está correto, saíram da OMS. Também saíram do Acordo de Paris. O Acordo de Paris, para quem não sabe, é aquela papagaiada de crédito de carbono e coisa e tal, que o Brasil está animadão. O pessoal aqui no Brasil, tanto o Congresso quanto o governo Lula, estão animadões, né? Não, porque vamos fazer o comércio de carbono, não sei o que lá, e eu já expliquei aqui inúmeras vezes que não existe mercado de externalidade. Crédito de carbono é uma ideia idiota, não vai funcionar, vai dar errado. Eu não sei como que vai dar errado, não sei qual que vai ser o destino disso daí. Eu suspeito que seja por conta das empresas de produção de créditos de carbono, que é tudo uma picaretagem danada esse troço. Pode ser que seja por aí, pode ser que seja de outra forma. Não sei, mas que vai dar errado é inevitável, porque não existe mercado de externalidade. Externalidade não é escassa. Você pode produzir externalidade à vontade, né? Mercados são maneiras de você alocar recursos escassos. Externalidades não são escassas, então é impossível você fazer um mercado de externalidades. Então, o Trump, de maneira muito correta, saiu dessa papagaiada lá do Acordo de Paris, né? O Brasil, não preciso dizer para vocês, que continua nessa papagaiada do mesmo jeito e vai sacrificar muito da economia nacional, muito da riqueza nacional, acreditando nessa lorota que é mercado de carbono, né? Enfim, acho que o Trump está perfeitamente correto em sair da Unesco, é uma besteira de qualquer forma. Acho que órgãos voluntários têm que ser voluntários ao nível do indivíduo. Você quer ajudar a Unesco? Manda dinheiro para a Unesco. O Brasil mandar dinheiro para a Unesco? Não. Por quê? Porque está pegando dinheiro dos impostos dos brasileiros e mandando para a Unesco. Sei lá, se você quer mandar para a Unesco, não quer investir aqui no Brasil mesmo diretamente, muito melhor investir. O Brasil é um país pobre, precisa de investimento, né? Então, acho que o Trump está corretíssimo. Eu acho que a Unesco, a ONU e todos esses órgãos internacionais têm que ser seriamente repensados. Enquanto não são repensados, deveriam ser extintos.